e o dia que um médico clínico foi condenado por não operar a coluna de um paciente. Sim, você entendeu direito. A fofoca não é nova, mas mesmo fazendo 4 vídeos no Instagram, muita gente ainda não entendeu essa história de tão bizarra que ela é. E é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui detalhado pra vocês aqui no YouTube. Porque gerou uma comoção, uma loucura, surto coletivo, um desespero, ranger de dentes, nunca mais vou emitir um relatório. Gente, vamos lá. É impossível. É prerrogativa do médico fazer um relatório de transferência. Então, sim, se um paciente seu tem, uma necessidade ou um pedido de transferência, você vai precisar sim fazer um relatório. Então, vamos lá entender essa história. Mas antes de começar, já deixa aqui seu like. Não importa que você não assistiu, você vai gostar sim. E já se inscreva para acompanhar novas fofocas e polêmicas do mundo médico aqui. Então, antes de a gente começar, a gente precisa setar algumas premissas para estarmos todos na mesma página, ok? Então, primeiro, gente, a condenação do Dr. Rui foi completamente absurda. Não faz o menor sentido, foi totalmente desproporcional, não tem nada que justifique essa condenação que ele recebeu. E a gente tem sim que se revoltar e eu estou sim revoltadíssima. Segundo ponto, gostaria muito que esse vídeo aí chegasse ao desembargador que está cuidando do caso de alguma forma aí, mesmo que indireta, e que sim, ele ajudasse essa pessoa a pôr a mão na consciência e ver o tamanho do absurdo que foi essa condenação, para que ele consiga revogá-la em segunda instância. Mas esse não é o objetivo principal desse vídeo, tá? Porque a gente tem que entender que mesmo que tenha sido muito absurdo, isso não significa que a história foi toda perfeita, que completamente aleatório ele foi escolhido e condenado a pagar 500 mil reais. Porque é isso que gera o surto coletivo. As pessoas falam, meu Deus, eu não posso fazer um relatório, que eu vou ser processado a pagar 500 mil reais. A gente precisa sim entender onde não houve perfeição, por mais que a conduta dele tenha sido excelente. Eu não tenho pontos para criticar na conduta clínica dele. Foi tudo irretocável, mas é muita inocência a gente querer acreditar que o mundo é todos contra nós. Ai, meu Deus, como é injusto, ele fez tudo perfeitamente e de forma completamente aleatória ele foi processado e condenado. A gente precisa sim entender onde houve pequenas falhas e que já adianto, fixe na cabeça, o fato de haver pequenas falhas não significa que eu estou dizendo que ele deveria ter sido condenado. Essa condenação é um completo absurdo, mas sim, vocês entendam o motivo dele ter sido processado e consequentemente condenado, para que primeiro, quem puder de direito entenda que isso não tem nada a ver com o motivo da condenação, que é a incapacidade permanente do paciente. Vocês precisam entender que o objetivo do meu perfil Conselho com Classe é ajudar e orientar médicos a terem condutas profissionais que melhorem a qualidade, a satisfação profissional. E isso inclui orientar vocês onde que médicos erram, para que vocês não errem também, que vocês não sejam os próximos doutores Ruis, ok? Porque o que eu digo sempre, médicos são completamente despreparados para a vida. A nossa formação só nos ensina medicina, uma formação extremamente técnica que não ensina nada da vida, nada de gestão, nada de legislação, nada de burocracias, nada de contabilidade, nada de nada que não seja medicina. E aí quando a gente chega no mundo real, não sabe nem fazer um relatório que se defenda por si só. E aí vem essas questões. Um médico com 20 anos de profissão infelizmente se colocou nessa posição, e a que eu já adianto, não foi por ter feito um relatório de transferência. Fazer relatório de transferência é prerrogativa do médico. O médico tem sim que fazer. Não foi isso que colocou ele nessa posição, mas pequenos detalhes que a gente vai comentar aqui ao longo desse vídeo para que vocês entendam como é que essa história aconteceu. E um último ponto que eu quero que fique já assim todos na mesma página é que o meu ponto de vista é que a gente precisa sim praticar uma medicina defensiva.
Ah, mas isso é um absurdo. Nós estudamos, queremos ajudar, ainda nos sacrificamos pelo paciente e tudo isso é totalmente desvalorizado e as pessoas só querem atacar o médico? Sim. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E mudar o sistema, quero muito que o sistema mude, quero muito que o sistema seja justo, mas é fácil? Não é. Então, até que isso aconteça, defendam-se. Sim, tenham uma prática defensiva, sim, porque até que um dia a mentalidade do povo brasileiro mude, você não pode ter sido o próximo condenado a pagar 500 mil reais. Fazendo uma analogia bem simplória, a culpa de um estupro é sempre do estuprador. 100% da culpa é do estuprador. Mas eu, como mulher, não vou pegar um Uber de madrugada, bêbada. Porque por mais que a culpa seja dele, eu vou minimizar as minhas chances disso acontecer comigo, para que eu não seja a próxima vítima, entende? A mesma coisa, a culpa de um roubo é sempre do ladrão, 100% das vezes é do ladrão. Mas isso não vai fazer com que eu pegue meu celular e fique andando com ele na mão na Avenida Paulista, porque eu sei que alguém vai passar com a bicicletinha e vai levar. Então, o fato de o sistema ser errado não significa que eu não deva tomar cuidados mínimos para evitar que eu seja a próxima vítima. Então, aqui da mesma forma, por mais que o ideal fosse que o sistema fosse justo, que os médicos fossem valorizados, que as condutas médicas fossem respeitadas, isso não significa que você não deva ter uma prática defensiva que te proteja de ser aí o próximo processado. Entende a diferença? Então, ao apontar pequenas falhas de médicos que nos colocam na posição em que hoje ele está, não significa que eu estou dizendo que ele não foi injustiçado. Entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Porque o corporativismo cego que eu tenho visto por aí com essa história, ai meu Deus, o Dr. Rui é perfeito, irretocável, ai, foi totalmente aleatório, então eu não vou mais emitir relatório, porque assim como ele emitiu um relatório perfeito e ele foi condenado, eu também vou ser. Isso não vai ajudar ninguém a evoluir, gente. Vamos lá, né? O que precisamos é melhoria, a gente precisa evoluir. Esse corporativismo cego não ajuda ninguém. Então não é para esse tipo de conduta que eu gasto meu tempo na internet. Meu tempo na internet é gasto para realmente dar orientações práticas, objetivas, pragmáticas. Beleza? Então vamos lá entender a história. Algumas semanas o Dr. Rui viralizou aí na internet, nos canais médicos, grupos de WhatsApp, não se falava de outra coisa que não fosse a sua condenação. Porque ele, sendo um médico intensivista, ele vem no seu vídeo falando que foi condenado por não operar a coluna de um paciente. Claro que isso foi um clickbait, né, gente? Vamos lá, todo mundo que grava e tudo mais, faz conteúdo, eu uso muito, aquela frase de efeito para chamar sua atenção para depois explicar. Isso viralizou bastante, foi muito interessante para o objetivo dele, de que era realmente colocar ali em evidência essa história. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você puder, passe lá, dê uma força pro Dr. Rui, porque acho que o objetivo dele, com certeza, foi de deixar mais evidenciado o absurdo da história. Então, quanto mais engajamento ele tiver, melhor para ele. E vou resumir para vocês a presepada da história. Então, era um dia 31 de dezembro, isso aí, Réveillon, e estavam lá um grupo de amigos na praia, no litoral paulista. Não sei dizer o local, tá? Existiu aí algumas pessoas comentando que teria sido na casa dos donos da empresa. Eu não vi isso em lugar nenhum. O que tem de citação no processo é de que era uma pousada, mas não tenho maiores informações em relação a isso. E os amigos empurraram esse paciente na piscina. Ele sofre um trauma raquimedular de cervical, fica na piscina submerso por cerca de 3 minutos, é o que descreve no prontuário. E os amigos acharam que ele estava brincando, deixaram ele lá um tempinho. E no fim, tiraram ele da piscina e levaram para a Santa Casa local. Que todo mundo sabe como é Santa Casa de pequenas cidades, né? Zero estrutura. Viram que era um trauma raquimedular, solicitaram a transferência com vaga zero no dia 31 de dezembro.
Ele fica em prancha rígida desde o momento que ele dá a entrada nessa Santa Casa, a ponto de ele ter úlceras de pressão. A central de regulação liga para a Santa Casa ao longo do dia 1º, sem ter nenhum retorno, ninguém atendia chamadas e o paciente ficou lá, então, até que por fim, no dia 2, ele é transferido para um hospital para atendimento pelo seu convênio. Então guarde essa informação, que ele não foi transferido da Santa Casa para um hospital do SUS, ele foi transferido para ser atendido já pelo seu convênio em um hospital ali, em uma cidade próxima. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentre os grandes absurdos da condenação do Dr. Rui em primeira instância, a juíza passa um tempão falando o quanto era absurdo a Unimed não ter transferido ele porque ele estava internado pelo SUS, e aí seria, né, uma obrigação da operadora transferi-lo para um hospital da rede conveniada. Mas ele já estava internado na rede conveniada. Isso só mostra o quanto foi baseado em vozes da sua cabeça essa condenação. Mas, enfim, o que tem no processo, que talvez ela tenha se confundido, é que a operadora de saúde, o plano de saúde, diz que o hospital não é dele, porque essa rede tem hospitais próprios e hospitais credenciados. E aí ele diz, o hospital não é meu, o hospital é credenciado. E aí a juíza pega essa informação, o hospital não é meu, e entende que ele está internado pelo SUS. Então ele fica lá internado do dia 2 ao dia 6 de janeiro. Eles solicitam primeiro uma tomo e depois pedem uma ressonância complementar, e os dois exames mostram uma subluxação em C1 e C2, fratura de corpo e lâminas de C5 e C6 e canal medular livre. Isso é o que está no relatório médico. Relatório e prontuário também referem que ele estava estável hemodinamicamente, sem drogas vasoativas, com ventilação espontânea, sem nenhuma instabilidade na parte ventilatória, e que ele tinha paraplegia sensitivo-motora e hemiparesia com força proximal grau 3 e distal grau 2. Nesse período, ele foi avaliado por 2 neurocirurgiões. Ambos recomendaram uma conduta conservadora a princípio, isto é, sem indicação de cirurgia, com reavaliações periódicas para verificar uma possível mudança no quadro e aí mudar a indicação para cirúrgica. Lembrando que também ambos diziam, e até o Dr. Rui relata isso, de que se houvesse indicação de cirurgia em algum momento, o hospital em que ele estava tinha todas as condições para realizar esse procedimento cirúrgico. Então, pela conduta da equipe, ele estava bem assistido, e caso essa conduta mudasse, ele continuaria com toda a condição nesse local de origem para ser realizado. E aí o que eu quero que vocês entendam também, eu não vou entrar no mérito de se havia ou não indicação de cirurgia de urgência, porque eu não tenho expertise para isso. O que eu posso te dizer é que a conduta conservadora inicial é possível, sim, assim como indicação de cirurgia de urgência também seria possível. A médica perita que avaliou o caso bate o martelo bem enfaticamente de que havia indicação cirúrgica. Mas, na posição do Dr. Rui, quando ele está acompanhando um paciente como na posição de intensivista, que é o quê? Quem vai fazer o cuidado intensivo, vai manter a ventilação, padrão hemodinâmico, vai manter todas as suas funções ali, vai entrar com antibiótico se precisa, enfim, vai manter o paciente, né, nos seus cuidados intensivos. Mas quem indica uma cirurgia ou não é o cirurgião que acompanha o caso. Então, somente o neurocirurgião poderia indicar que ele fosse operado em determinado momento, antes ou depois. Claro que aí vem a parte que a juíza diz que o Dr. Rui deveria saber que a conduta estava errada e não emitiu o relatório. Se fosse uma coisa bizarra, assim, nossa, né, completamente fora da realidade, claro que como médico ele poderia ter falado, isso aqui tá muito esquisito, tem certeza disso? Vamos ver uma segunda opinião, chamado lá o diretor clínico do hospital para avaliar junto? Poderia, mas com tudo que ele tinha naquele momento de informação, não tinha nada que ele pudesse falar assim, nossa, essa conduta tá completamente bizarra, preciso fazer alguma coisa porque esses caras são loucos. Não, ele tinha todo o embasamento para falar, beleza, vocês indicaram isso, ok, seguimos assim. Entendem a diferença? Quando ele, como médico intensivista, recebe essa conduta e não tem nada assim completamente questionável que ele precisasse intervir, ele aceita, esse é o papel dele, é aceitar a conduta do médico assistente
E assim é mantido, tá? Então, todos os seus relatórios que ele emite são baseados na conduta dos neurocirurgiões. E aí, no dia 4 de janeiro, que acontece o grande bafafá da história, o Dr. Rui foi um dos médicos intensivistas plantonistas que acompanhou esse caso. Então, vários médicos o acompanharam nesse período. Outro médico emitiu um relatório extremamente semelhante, inclusive. Mas o dia 4 à noite foi o fatídico dia que ele era o médico plantonista da UTI. O que ele relata é que vem a recepcionista desesperada, porque tinha alguns acompanhantes desse paciente causando no hospital, fizeram a mulher chorar. Ele diz que eles foram agressivos com a secretária e que ele, de forma muito empática, vai lá, recebe para tentar resolver da melhor forma possível. Eles querem o quê? Que o paciente seja transferido, porque eles não concordam que a conduta do hospital esteja adequada, então eles querem, né, um relatório de transferência. O que ele faz? Emite o relatório de transferência, ou emite o relatório que dá ao paciente a possibilidade de sair desse hospital e ir para o hospital para onde eles querem ir. Então, ele faz um relatório como todo bom médico faria, com toda a descrição do quadro clínico, a descrição do exame físico, a descrição do exame, e coloca que a conduta ali seria conservadora. Em um relatório, ele é mais específico, dizendo que o neurocirurgião, né, que indica isso. Em um outro, ele não coloca explicitamente de que a conduta é dos neurocirurgiões. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui eu faço uma outra pausa para explicar outra coisa. Todo mundo comentando que é absurdo, foi culpa do patrão. Por quê? Estes acompanhantes que teriam sido agressivos e que tudo mais, e que foram conversar com o Dr. Rui nessa situação, eles não eram da família, eles eram representantes da empresa onde esse paciente trabalhava. E, gente, eu quero que vocês saibam que isso é muito comum acontecer. Quando a gente tem casos complexos, graves ali, esses convênios, eles são fornecidos pela empresa. Então, as empresas acabam sendo acionadas para apoiar os seus colaboradores em situações de saúde como essa. E aí, existe uma coisa chamada custo operacional, que muitas empresas, né, primeiro elas acabam, se tem uma consultoria como a que eu trabalho, eles acionam a gente para apoiar, para tentar intermediar a situação e resolver da melhor forma possível. E quando existe uma situação que fala assim, ó, não vai ter cobertura pelo convênio, a empresa às vezes topa pagar isso de forma particular, que é esse custo operacional. E a empresa topou, então a empresa queria ajudar, né, a mãe devia estar desesperada, pedindo ajuda para a empresa, porque eles entendiam que deveria estar sendo feita alguma cirurgia, alguma coisa que não havia. E aí pediram esse apoio, a empresa foi lá intermediar, mas de uma maneira que talvez não tenha sido adequada. Mas agora vamos lá. Quantas vezes, quantos plantões a gente vive em que o paciente está exaltado, o paciente começa a gritar, o acompanhante começa a ser agressivo e tudo mais. Gente, isso aí é rotina médica. Não só médica, em todo tipo de trabalho a gente está sujeito. Você acha que o telemarketing lá não fica o cliente gritando do outro lado da linha com ele? Todo mundo passa por certas situações e a gente precisa muito ter inteligência emocional para não cair na pilha. Então esse é um ponto que eu quero enfatizar muito nesse vídeo, tá? Enfim, foi lá, pediram, né, teve essa discussão, né, essa situação desagradável, ele acabou emitindo o relatório, falava lá que ele tinha condições de transporte, o que permitiria ele né, ser transferido. E aqui eu quero que vocês também entendam um outro conceito, que é procedimentos que têm cobertura pelo plano de saúde e procedimentos que não têm cobertura. Transferência pelo plano de saúde só tem cobertura em uma situação, que é a transferência interhospitalar, quando o hospital de origem não vai ter condições de oferecer todo o cuidado que essa pessoa precisa, e aí ele precisa ir para um outro local onde vá haver essa condição. E aí, o que acontece? O que o Dr. Rui tinha lá na sua mão? O paciente estava estável, o paciente não tinha indicação de cirurgia, ele liga para o neurocirurgião e este confirma que o hospital tem condições de operar caso haja indicação em algum momento. A informação que ele tem é que tem toda a condição de fazer o tratamento desse paciente. Ele não tem motivos para colocar no relatório que embasem a cobertura dessa transferência pelo plano de saúde. E aí, ele fornece o relatório falando que é a verdade, mas falando, ele tem condições de transporte. Se vocês quiserem fazer, né, a remoção por conta própria, fique à vontade.
ele não podia mentir no relatório. E é isso que dá a entender que a família queria, que ele colasse assim, ele precisa ser transferido, ele precisa de uma cirurgia de urgência. E ele não tinha nenhum embasamento para ter essas indicações ou para colocar isso em relatório. Então, o relatório dele, sim, falou o quadro perfeito do paciente e dava condição para que a família conseguisse transportá-lo caso eles realmente quisessem. Então, que fique bem claro que não existe transferência hospitalar, remoção, porque a família quis, porque o paciente quer, porque o paciente não gostou do hospital. Não existe isso pelo convênio. Isso é alta a pedido. Pelo convênio só existe quando o hospital de origem solicita essa transferência, tá? E aí o hospital de origem dizia que não tinha nenhuma necessidade. Então aqui eu já entro na questão da operadora de saúde. A operadora nunca recebeu um pedido do hospital de origem para que ele, fosse transferido. A operadora não vai nunca mandar uma ambulância tirar alguém de um hospital porque a família quer. Mesmo porque a operadora tem que saber que, toda a questão, por que ele tem que ser transferido para encontrar um lugar que tenha condição. Então vamos supor, ele está nesse hospital, o hospital não tem condição de operar ele e tem indicação. Aí esse hospital vai pedir, vai falar, olha, eu preciso de uma transferência para um lugar que seja isso, que tenha esse recurso, esse. O quadro do clínico do paciente é esse, ele precisa de tais recursos para ser transferido. Aí a operadora vai procurar uma vaga em um lugar que tenha tudo isso para daí transferir. Se não existe esse pedido aqui, não tem como a operadora ir lá e tirar um paciente do hospital só porque a família quis, tá? Essa é uma regra básica e que é muito importante que vocês entendam para saber que a Unimed não tinha nada o que fazer com esse caso, tá? E aí o ponto que a juíza traz sobre a Unimed é exatamente de que ele estava internado pelo SUS e era obrigação da Unimed tirar ele do SUS e levar para a rede. Mas ele não estava internado pelo SUS. Beleza dessa parte? Então voltamos ao relatório do Dr. Rui. Ele foi perfeito do ponto de vista da medicina defensiva? Não foi. Mas eu não vou ficar só no meu achismo, vou colocar a opinião de uma especialista, a Amanda Bernardes, que é uma advogada maravilhosa aí, bem famosa nessa parte de direito médico, já há muitos anos que ela tem apoiado os médicos aí com ensinamentos aí preciosos sobre como se defender de ser processado justamente, ou como se defender depois de ter sido processado também, é o perfil defesa médica. E o que ela diz? No laudo, ao não deixar explícito que foram os neurocirurgiões que não indicaram a cirurgia de urgência, ele legalmente, acaba assumindo a responsabilidade pelo atraso no tratamento do paciente. A forma da redação do relatório acaba direcionando a responsabilidade para ele mesmo. Isto é, ao não deixar com todas as letras que a conduta não era dele, ele assume no relatório a conduta como sendo dele próprio. Entende? Então, caberia à defesa demonstrar a ausência de relação direta entre a atuação dele e o dano do paciente. E aqui, gente, já adianto que a defesa até fez um pouco disso, mas bem pouco. Aí, para concluir a história, depois a gente comenta tudo isso, é que no outro dia, um outro intensivista emitiu um relatório muito semelhante. E aí, por fim, vem a remoção de forma particular a pedido da família para remover esse paciente. E aí, entendam mais uma coisa. Quando a gente pede a alta, tudo que acontece da porta do hospital para fora é responsabilidade de quem pediu a alta, porque o hospital não deu alta. O hospital não recomendou que ele saísse dali. Você foi lá e falou assim, bateu, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro hospital. Tudo que acontece da porta para fora é sua responsabilidade. Então, vem essa remoção particular, aí que teria sido pago pela empresa, o retira do hospital e o leva para o hospital de São Paulo, capital, nessas condições estáveis. E como que ele chega lá? Quadro neurológico afundou a ponto dele ter insuficiência respiratória, ter que ser intubado, o que ele não havia apresentado em nenhum momento na internação, no hospital anterior. Ele passa meses em intubação. Ele chega nesse hospital dia 6, então eu imagino que tenha sido noturna essa remoção, Porque ele mostra lá que ele sai dia 5 e ele chega dia 6. É indicado cirurgia, que ocorre no dia seguinte, dia 7, e
ele finaliza esse quadro depois de vários meses de internação em UTI com tetraplegia, que lembra que antes ele tinha paraplegia e hemiparesia. Então ele sai com um quadro neurológico bem piorado e processa a Santa Casa do Litoral, o hospital, a Unimed e o Dr. Rui por sua incapacidade permanente. Então no processo vocês vão ver 2 pontos sendo solicitados. Primeiro é a questão da incapacidade permanente, vou colocar o print aqui, em que eles calculam um montante de rendimentos esperados baseado no seu salário de hoje até o final da sua vida, 75 anos, que seria a expectativa de vida brasileira. E é por isso que é um montante tão alto, né? Porque ao todo lá dava seus 2 milhões de reais. Por quê? Por causa da incapacidade permanente, de ele não ser mais capaz de trabalhar. E eles falam que ele era rimo de família, que sustentava a mãe, os irmãos, enfim. Então, ele precisaria desse rendimento sendo compensado. Porque, de novo, incapacidade permanente. Guardaram isso? Que este é o motivo principal, este é o motivo da causa ser de 2 milhões de reais? Então, beleza, porque depois a gente vai ter que pensar que tudo o que está sendo considerado nesse processo para este valor é relacionado a isso, tá? Então, o que ocasionou a sua incapacidade permanente é o que deveria estar sendo julgado, o que não me parece que foi. Então, vem uma alegação de que a demora na sua cirurgia, porque lembra, ele aconteceu o acidente dia 31, ele vai ser operado só dia 7 depois de todo esse caos, e que essa demora é o que fez ele ficar tetraplégico com essa incapacidade permanente. Mas, será que foi isso mesmo? Porque vamos lá. Entre o dia 31 até o dia 6, ele permanecia estável no hospital. Ele tinha paraplegia sim, mas ele não tinha, perdido os movimentos de membros superiores, e que a gente sabe que com fisioterapia muita coisa recupera. Então, será que foi realmente o atraso da cirurgia que ocasionou a tetraplegia? Ou será que foi uma instabilização no transporte que ocorreu a pedido da família? Porque afinal, ele sai de lá estável e chega lá em São Paulo detonado, sem conseguir nem respirar sozinho. Então, que houve uma instabilização durante esse transporte é um fato. Mas a equipe lá de São Paulo, ao que parece, fala muito de que foi o atraso, Isso é citado no processo, de que o atraso na cirurgia que ocasionou tudo isso, que se ele tivesse sido operado logo de cara, não teria nada disso. Se é, se não é, não tenho expertise para dizer, só digo que eu acho estranho. O outro ponto solicitado como uma reparação no processo são os danos morais. O que são danos morais? Danos morais são aqueles prejuízos ao emocional. Então, é a honra, é uma exposição de intimidade, é uma calúnia, é quebra de privacidade, tá? Então, tudo isso entra como um dano moral, mas quanto isso custa? Não são aqueles salários até o final da vida que estavam sendo pedidos como uma reparação da incapacidade permanente. Vocês entendem essa diferença? Uma coisa é a pessoa não trabalhar nunca mais e querer os salários que ele receberia ao longo do resto da vida, que tá 2 milhões de reais. Outra coisa são os danos morais. Ai, me senti ofendido. Quantos processos de danos morais existem? Infinitos. Algum chega a 2 milhões de reais? Não. Só se a pessoa fosse ali, sei lá, uma celebridade que teve seu nome jogado na lama por, alguma ofensa. Aí poderia ser 2 milhões de reais. Não o caso de um trabalhador que ganha ali, menos de 2 salários mínimos por mês, tá? Dano moral para essa pessoa não vale 2 milhões de reais. Estamos na mesma página até aqui? Então, baseado nesses 2 pontos, vamos entender quem foi processado. Então, primeiro, a Santa Casa do Litoral, que foi bizarra, deixou ele em prancha rígida por 2 dias, Sim, não tem o que dizer, é um negócio, uma atrocidade. Ficou um dia inteiro com a central de regulação de vagas tentando remover o paciente, eles não atendiam. Beleza, foi um absurdo, mas isso causou a incapacidade permanente dele? Acredito que não. Isso é um dano moral? Acredito que sim. Depois vai vir quem? A Unimed, que não tinha pedido médico para fazer a remoção, então não tinha como querer remover ninguém.
Que ela tem a ver com a incapacidade permanente do cara? Ela só vai atender aquilo que tem solicitação médica. É assim que funcionam os planos de saúde. O plano de saúde não fica dentro de cada hospital credenciado vendo se vocês estão fazendo tudo certo ou tudo errado. Ela não tinha o pedido. O que ela tem a ver com essa história? Não sei. Vem o hospital que realmente onde tudo aconteceu. É o hospital onde não foi indicada a cirurgia, onde não tinha toma e ressonância lá e eles tinham que ficar removendo o paciente para realizar em outro local. E que entendeu que estava tudo certo. E aí, se a gente entender que a conduta não foi adequada, que ele tinha que ter sido operado, aí o responsável, com certeza, vai ser esse hospital. Isso sim, tá? Porque, como eu falei, não vou entrar no mérito de se tinha ou não indicação. Aí, esse hospital, beleza, entendo ele estar aí arrolado nesse processo. Quem não indicou a cirurgia não foi nem citado, ninguém sabe nem o nome dessas pessoas. E aqui abro um outro parênteses para outra bizarrice. O hospital não forneceu o prontuário médico até o momento em que iniciou o processo. Quando o processo começou, pode ser que eles nem sabiam quem eram os neurocirurgiões do caso, porque o hospital se recusou a fornecer prontuário. Gente, não pode, prontuário é direito do paciente, pelo amor de Deus, né? É o mínimo, é o princípio básico. Enfim, então esse hospital faz sentido estar nesse processo, ao meu ver. E aí vem a única pessoa física nesse processo todo, que é quem? O Dr. Rui. Porque o Dr. Rui é o único processado nessa história. Ele não foi o dono da conduta conservadora, foram os neurocirurgiões. Ele não foi o único a emitir relatório, teve colega dele até mais rigoroso nesse relatório depois dele, não foi processado. Ele atende o paciente 5 dias depois do acidente e não foi o primeiro nem foi o último. Por que raios o Dr. Rui? Então, eu quero que vocês avaliem comigo o processo, o que o processo diz sobre o Dr. Rui. O quadro fatídico levado a efeito torna inquestionável a ocorrência de imperícia médica. Inexistiu qualquer cuidado por parte do Dr. Rui Cordeiro de Lima Neto ao avaliar o real estado do autor, causando o agravamento das lesões por total culpa de sua omissão. É incontroverso o total despreparo do profissional em foco. Atuaram com o mais completo desconhecimento de noções primárias de técnica de procedimento cirúrgico. Então vamos lá, o Dr. Rui concordou com a conduta indicada pelos neurocirurgiões, mas não dá para dizer que, nossa, foi totalmente despreparado em perito porque ele concordou com isso. Porque como eu comentei lá no início, as informações de que ele detinha estavam ok, compatíveis com a conduta dada, não tinha por que ele falar assim, meu Deus, isso aqui é completamente absurdo, bizarro, nunca vi isso na minha vida. Tá? Era possível que a conduta fosse aquela. E ele não é neurocirurgião, então assim, noções primárias de técnicas de procedimento cirúrgico, não sei o que ele quis dizer com isso, se é advogado, mas assim, noção de se a conduta estava completamente certa ou errada, ele tem, mas técnicas cirúrgicas, acredito que não, mesmo porque nem deveria ter, né? Mas aí vem o ponto-chave do negócio. Observe quantas vezes ele fala personalidade, valores, honra, integridade psíquica, indisposição de natureza espiritual, personalidade, ofensas que causaram aflições, desgosto e mágoas, angústias sofridas. E aí ele finaliza, e em decorrência dessas ofensas o indivíduo, em razão das angústias sofridas, reduz a sua capacidade criativa e produtiva. Ofensa vai alterar a capacidade produtiva de alguém que acabou de ficar tetraplégico? Me ajuda a te ajudar, né? Nesse caso, além do dano eminentemente moral, ocorre ainda o reflexo no seu patrimônio material. Não, né? Ofensa, angústia, não vai mexer no patrimônio material desse senhor. Dano moral? Pode ser. E aí, até o próprio advogado percebe que ele tá viajando na maionese e complementa aqui. Assim, todo mal infligido ao estado ideal das pessoas, resultando no mal-estar, desgosto, aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui causa suficiente para a obrigação de reparar o dano moral. O dinheiro proporciona à vítima uma alegria que pode ser de origem moral para que possa, de certa maneira, não apagar a dor, mas mitigá-la. Ainda que com a consideração de que o ofensor cumpriu pena pela ofensa, sofreu pelo sofrimento que infligiu.
Então, ele sabe que a questão do Dr. Rui é completamente moral, não tem nada a ver com a incapacidade permanente do cara, né? Mas o que foi então de tão grave que o Dr. Rui fez contra esse paciente para ser a única pessoa física envolvida nesse processo? Questionado pela família sobre a gravidade do estado do autor, o médico afirmou categoricamente não se tratar de caso cirúrgico, que foi a conduta que a equipe de neurocirurgia tinha indicado, e ele tá certo. Sendo inclusive arrogante com o tio do autor. Descobrimos por que o Dr. Rui tá no meio desse balaio que entrou de gaiato nesse navio, então? Pois este questionou sobre seu parecer médico, segundo o tio do autor, e aqui até abre outro parênteses, porque o Dr. Rui disse que não falou com tio nenhum, que quem falou com ele foram as pessoas da empresa onde esse cara trabalha, mas aqui eles já colocam como tio. Não sei quem que era de fato. Segundo o tio do autor, o médico, de forma arrogante, desrespeitosa, perguntou: o senhor estudou quantos anos de medicina para me confrontar? Gente, lembra que eu comentei lá no começo? O Dr. Rui fala que os caras chegaram super agressivos, fizeram a recepcionista chorar. Ele foi lá tentar apaziguar a situação, mas tava puto da vida já com esses caras. Quem nunca ficou? Quem nunca recebeu um paciente, um acompanhante dando porrada, gritando no seu ouvido, fazendo a sua equipe chorar e você vai e se exalta junto? Isso é natural do ser humano. Então, uma pessoa nessa situação vir e dar uma paulada de palavras arrogantes, de uma palavra distorcida, quem nunca estaria sujeito a passar por isso? Eu estaria, você estaria, todos nós estaríamos. Isso é motivo para uma incapacidade permanente, para uma tetraplegia? Não! Então, gente, claramente o problema desse paciente, dos familiares, acompanhantes com o Dr. Rui, não tem nada a ver com a incapacidade permanente que vale 2 milhões de reais. O problema dele foi grosseria, arrogância com gente que também não estava lá, essas coisas, não estava numa posição tão, maravilhosa de querer exigir uma polidez, que ele fosse um lorde. Mas o problema dele, ok, foi moral, tá? E aqui eu já recomendo para vocês, aconteceu uma situação dessa, respira fundo, Vamos ter inteligência emocional, não entra na pilha, não responda no mesmo tom, pelo amor de Deus. Isso é o que fez ele estar nesse bolo aqui, agora tá aí pagando pato de ser condenado a pagar 500 mil reais. Sendo que ele não tem nada a ver com a incapacidade permanente. Não tem sentido essa condenação, nenhum sentido. Mas o meu ponto, e agora como conselho com classe, deixando o Dr. Rui de lado, e não caia no mesmo erro. Isso é super comum para médicos. Médicos serem grosseiros, serem arrogantes, é extremamente comum na nossa prática. Olha a dor de cabeça que isso está causando para o Dr. Rui. Por quê? Porque em algum momento ele ficou puto da vida e falou mal. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Se vocês estão aí, insatisfeitos, fazendo um negócio que não gosta, tá num dia mal, um paciente ruim, não façam isso, pelo amor de Deus, ok? Respira, busca ali o que vai te fazer bem. Se precisar, não atenda. Ele nem estava no horário de atendimento. Ele foi atender para tentar ajudar e se lascou, gente. E aí o que eu sempre digo é: a melhor defesa para um médico contra uma condenação é não ser processado, porque uma vez que você entrou no balaio e cabeça de juiz é uma caixa de Pandora, ninguém sabe o que vem, não dá para se arriscar. A gente tem que evitar ao máximo estar ali. É a mesma história da Avenida Paulista. Vai ficar andando com o celular na mão? Não, pelo amor de Deus, bota na bolsinha. Você vai na 25 de março com mochila nas costas? Não, você vai com uma bolsinha bem pequenininha na frente, porque você sabe que reduz a sua chance de ser roubado. Então, como médico, você também tem que pensar dessa forma: como eu vou agir para me proteger de ser vítima de alguém? É, sim, tendo cuidado na sua relação médico-paciente, porque por mais que ele estivesse na razão, estivesse sendo atacado, a palavra errada saiu da boca dele e agora ele tá aí nessa situação. Então, por favor, pense 2 vezes, antes de qualquer coisa que saia da sua boca de forma grosseira, de forma arrogante, porque este é o principal motivo dos processos contra médicos. E aí, não adianta você falar assim: mas a justiça vai ser feita, eu fiz tudo certo, o juiz não vai me condenar porque eu fiz tudo certo, eu só fui grosseiro.
Não, a gente tá vendo aí que ele entrou e tá pagando por uma incapacidade permanente simplesmente por uma fala arrogante. Ele é arrogante? Acredito que não, ele me parece ser uma pessoa super humilde, simples. A mãe dele super humilde também, apareceu lá no meu perfil. Falam que os pacientes amam ele, pacientes falaram, né, pessoas que eu conheço falam muito bem dele, então ele deve ser uma pessoa maravilhosa. Uma única fala torta fez ele estar nessa situação, aí agora correndo um risco de pagar uma fortuna que lhe vai fazer muita falta, né? Ele fala que ele tem uma origem humilde, ele tem uma doença crônica que tem um alto custo de tratamento, ele tem filhos para criar, né, para pagar as suas contas, muitos boletos, e vai ter que aí desembolsar, sabe Deus quanto, se isso não for, né, revertido em segunda instância. Então é um dinheiro que vai fazer muita falta para um médico que, né, teve toda uma carreira e 20 anos de profissão de excelência por causa de um dia que ele falou uma palavra torta para um paciente, para um acompanhante, no caso de um paciente que nem familiar era e que nem no horário de visita estava. Não deixem de procurar informação, tá? Não esperem ser as vítimas para daí querer correr atrás do prejuízo. E aí, quando a gente fala de prevenção, é essencial que um médico assistencial tenha seguro. Seguro de responsabilidade civil hoje é impensável não ter, porque a gente vê médico sendo processado por tudo e a gente sabe que tem gente com má fé que não precisa nem ter tido essa quebra de relação médico-paciente para te processar, porque o que eles estão caçando mesmo é dinheiro e o juiz costuma dar ganho de causa pro lado mais fraco. Então, você numa dessa fez tudo perfeitamente e é processado. Esses perfis eu fico espantada, mas eu dou risada, né? Até interno já foi processado. Você não tem seguro pro seu carro? É a mesma coisa, você não quer bater o carro. Você acha que você é um piloto maravilhoso, super aí cuidadoso na sua direção, mas você tem seguro de carro. Então por que não ter seguro de responsabilidade civil? Pelo amor de Deus. E por fim, foi processado? Gente, não dá para querer economizar nessa hora. Pague o melhor advogado que você puder. Porque lembra que a cabeça do juiz é uma caixinha de Pandora? Se você tem um bom advogado, a chance dele fazer coisas aleatórias e absurdas, como nesse caso, é muito menor. Se você tem uma defesa mal embasada, como ao meu ver foi a dele, a chance de você ser condenado é muito pior. Aí vem um último ponto. Dr. Rui pediu justiça gratuita desde o primeiro momento desse processo. O que é justiça gratuita? É uma instituição que visa garantir o acesso à justiça com equidade para todos, então vai fornecer ela de forma gratuita para quem não tem condições de arcar com seus advogados, com seus peritos, com o processo, custoso do processo, tá? Então, o que diz a lei? A Lei 13.105 de 2015 diz que a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Entenda, é um recurso que não é assim, qualquer um que acha que deve, né, que queira, pode pedir. É só para quem não tem como pagar. Um médico intensivista que vai lá e fala, não tenho como pagar um advogado, preciso de justiça gratuita, gente, pegou muito mal. Mas pegou, não foi pouco, foi muito mal. Chega a ser quase um insulto, porque se um médico fala, eu não tenho como pagar advogado, quem é que vai ter como pagar um advogado? Gente, é uma profissão, é uma pessoa que estudou para isso, é uma pessoa que, né, se preparou para poder atender pessoas com excelência, recebendo para isso. Se todo mundo falar não tenho como pagar um advogado, acaba a profissão, porque o Estado não vai bancar advogado, custos de processo para todo mundo. Então, quando um médico diz, não tenho para pagar, pega mal demais. Não adianta ser inocente de achar que isso não afetou. Depois ele tenta recorrer quando o processo já ficou mais caro. E aí ele pode até falar que o preço mais caro ele não tinha mesmo, né? Quando ele recorre, ele fala que tem que pagar R$120 mil. Enfim, o processo já ficou um montante ali muito maior. E ele fala também que ele tem uma questão, uma doença crônica, que ele tem altos custos, que ele tem filhos e que não sobra, que ele não tem esse dinheiro para pagar. Só que ele já tá pedindo isso desde o início, quando era só uma defesa inicial, com custos muito menores. Então, pegou mal sim.
tá? Não façam isso. Mas enfim, ele teve estes pontos aí que ele poderia ter feito melhor, sim. Mas isso não tira o fato de que a condenação dele é um absurdo. É completamente absurda. Se eles querem que ele seja, né, punido por ter falado, quantos anos de medicina você estudou para falar comigo? Então, que paguem lá um dano moral ridículo, porque o que isso afetou a pessoa? O que alguém ao ouvir essa palavra arrogante ficou ali com seu psíquico abalado? Ai, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas se você é juiz e entende que isso afetou, então faça uma condenação proporcional ao dano. 500 mil reais, gente. Ele não teve nenhuma ação que ocasionasse incapacidade permanente, tetraplegia, nada, nada, nada. E digo mais uma vez, nada da sua conduta foi responsável pela sua tetraplegia e pela sua incapacidade permanente. Não tem cabimento isso que aconteceu. Eu espero aí de coração, ele já fez a apelação dele, que o desembargador tenha um mínimo de racionalidade e que consiga separar as coisas, tá? E aí quem é de fato culpado pela tetraplegia do paciente, que primeiro para mim é quem empurrou na piscina, né? Quem gerou a lesão, e esses não foram nem citados em nenhum momento. Mas das condutas médicas, o que poderia ter ocasionado essa lesão? Complicado dizer, mas fato é que o Dr. Rui, o intensivista, não teve nenhuma ação que pudesse interferir no curso dessa evolução. Para o mundo, quero descer, o último que sai fecha a porta, porque não tem explicação. Está muito difícil ser médico nesse país, então faça a sua parte e reduza o máximo que você puder os seus riscos. Então, tenha seguro sim, pratique uma medicina defensiva sim, e lute aí para que o sistema melhore. Sim, poste também. Fala quando você está revoltado com o fato de um médico ser condenado de uma forma tão bizarra, em que até o perito médico foi completamente ignorado. O perito é categórico em dizer que o Dr. Rui não teve nenhuma relação com o curso aí da tetraplegia, da incapacidade dele, que a conduta dele foi irretocável. E foi completamente ignorado. Então, dá revolta? Dá muita. Abra a boca também. Se você não quer gravar, reposta esse vídeo para você ter acesso a mais fofocas como essa, temas polêmicos aí, picaretagem na medicina. Não deixe de me seguir no Instagram Conselho com Classe, porque é lá onde eu posto conteúdo completo. Aqui eu só deixo para as fofocas mais complicadas que precisam de muito tempo para serem comentadas, tá bom? Ai, não acredito que você ainda não curtiu o vídeo e não se inscreveu no canal. Faça isso já e deixe aqui nos seus comentários as suas impressões sobre o caso. Se tiver sugestões de novas pautas, deixe aqui também. Até logo!